Você já deixou de fazer alguma coisa por medo do que os outros iriam pensar? Tipo, você já ficou mal o dia inteiro por um comentário que alguém fez? Ou já se calou só pra não ser julgado pelos outros? Sendo direto, você importa com a opinião das pessoas? Muita gente vive assim. Elas não sabem que a opinião alheia é imbecil. Sempre vão ter pessoas que vão apontar a sua falha. E eu quero te ajudar você a ser livre dessas opiniões e não deixar que elas destroem você. Então, cavaleiros e cavaleiras, eu vivo num mundo onde eu faço mil coisas certas, faço o meu melhor, dou sempre o meu melhor para conseguir fazer as coisas da melhor forma possível, dou sempre o meu melhor e ninguém fala nada. Simplesmente eu dou o meu melhor, faço tudo certo, mas ninguém fala nada. Mas quando eu cometo um erro ou que outras pessoas acharam que foi um erro, aí ó, o pau tora, todo mundo cai em cima. É nesse planeta Terra que eu vivo. Porque na vida, sempre vão ter pessoas que vão apontar sua falha. Sempre vão ter. Ninguém vai chegar e vai aplaudir seu sucesso. A maioria das pessoas não estão nem aí. A opinião alheia tá nem aí. Eles querem, como eu disse, né? Opinar. Elas não querem saber o que você fez para conseguir, se você acertou, se você errou. Eles não querem. Eles querem apontar para você. Eles não querem saber o contexto. Eles querem apontar para você. Eles têm olhos de porcos. E quem tem olhos de porcos, adivinha só? Só vê tudo em lama. Só vê lama. Além da frase bíblica, né, que fala: a boca fala que o coração está cheio. Mas você tem que entender que na vida sempre vão existir essas pessoas. Sempre vão existir aquelas pessoas que vão apontar o dedo pra sua cara e dizer que você errou. Mesmo que você fez mil coisas certas. É esse planeta Terra que a gente vive. Se você, como eu, não consegue criar um foguete para ir para outro planeta, a gente vai ter que aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Tem situações onde que muita gente dá valor à opinião alheia. Exemplo, posta a foto e fica olhando, né? Fica voltando para ver quem curtiu ou não. Fica pensando horas em algo que a outra pessoa diz para ela ou outra pessoa fez para ela. Não levanta a mão ou não participa por medo de errar. Aceita tarefas injustas por medo do que as outras pessoas vão achar se a ela dizer não. Entende? Tem gente que fala e esquece, mas a gente carrega por dias. Muitas coisas, os bullies que muita gente já sofreu, sempre vão ficar marcados na vítima. A maioria das vezes são marcados na vítima. Mas muitas vezes, quem bulina, quem critica, quem aponta para sua cara, vai viver em paz. Nem vai sequer lembrar disso, né? Que nem aquela frase, eu nem me lembro direito, mas quem é a vítima nunca esquece, né? A pessoa que bate pode até esquecer, mas a vítima nunca esquece. Só que eu tenho que falar uma verdade pra você, do fundo do meu coração, que o mundo talvez nunca tenha dito. É que a opinião das outras pessoas não define quem você é, ou como é a sua vida, ou como ela deve ser. E você tem que entender esse ponto, o que as outras pessoas falam não define o que você é. Porque não são elas que pagam as suas contas, não são elas que fazem seu projeto crescer. Entenda que até mesmo julgaram Jesus Cristo, sendo que ele nunca cometeu um pecado, ele fez as coisas tudo certo, mas só que julgaram ele, falaram que ele estava usando o poder de demônio. Eles apontam o dedo para as pessoas, elas não sabem, elas não pegam conhecimento sobre você. Elas não querem saber se você vai se machucar ou não. Elas apontam o dedo pra sua cara. No final, elas não estão nem aí pra você, o que você vai comer no jantar, ou que se você tá mal, ou se você tá bem. A maioria das pessoas, elas não se importam com isso. Porque elas estão se portando com uma única pessoa. Elas mesmas. E não tem nada de errado, sabe? Não tem nada de errado. O problema é quando isso se torna egoísta. Se torna egoísta, tipo, você deve sempre se portar assim com as pessoas, mas com as boas pessoas. Você deve se importar com a sua esposa, com a sua família, entende? Tudo bem, isso não é errado, mas tem pessoas que só se importam nelas mesmas, são egoístas. São as famosas, em primeiro lugar, eu. E em segundo lugar, eu. E em terceiro lugar, nós. Entende esse tipo de pessoa? Só que no final de tudo isso, a gente acaba se importando, entende? Porque ninguém nunca disse isso pra gente. Ninguém nunca disse que a gente tem o controle das nossas emoções. A escola nunca disse que a gente tem que, sabe, que a opinião das outras pessoas não define quem a gente é. Que a gente pode ter errado, que a gente não é eu. Você acha que a escola brasileira fala isso? Você acha que o mundo foi feito para fazer vencedores ou perdedores? Não vou nem responder porque a resposta é clara. Você acha mesmo que o mundo de hoje em dia, a escola brasileira, as pessoas, você acha que a maioria delas estão te ajudando a crescer ou estão te atrapalhando a crescer? Você acha que tem mais derrotados ou vitoriosos no mundo? Entende? E muitas vezes não é que o que as pessoas falam, mas é o peso que você coloca naquelas palavras. Porque existe uma frase que diz: tudo que prende a sua atenção torna-se seu mestre.
Deixa eu te falar um motivo que eles fazem isso. Sabe por que tem pessoas que fazem isso, te criticam, sabe, tentam te zoar, tentam, sabe, te jogar pra baixo? Sabe por que eles querem? Sabe por que eles fazem isso? É simples. Porque eles querem um show. Como assim? Eles querem sentir prazer. E quer sentir prazer em te colocar pra baixo. Quer sentir prazer em você ficar irritado com ele. Exemplo, na escola que eu participava, nossa, cara. Cara, escola brasileira era uma merda. Desculpa pela palavra, mas é uma merda. Só tem gente imbecil, retardado, voluntário, fica gritando. E lá nessa escola lá, muitas vezes, ou quase todas as vezes, eles ficam zoando um amigo meu, que ainda vem aqui em casa, né? Que ele tem deficiência. E o deficiência provavelmente é mais ou menos nível 2. Ele sabe o mundo que tá, mas só que não sabe lidar. Ele já tem deficiência. E as pessoas zoam a cara dele, sabe? Zoam, ficam falando coisas que zoam com a cara dele, falam mal dele, ficam falando palavras que irritam ele. Eu já tentei falar assim com ele, mas só que ele não dá ouvido, mas dá ouvido a eles. Entende? Sabe por que essas pessoas babacas fazem isso? Pessoas imbecis? Eles querem ter prazer. Eles querem ter prazer. Eles zoam ele, falam mal dele, sabe? E é isso que eles querem. Essas pessoas, muitas vezes, que apontam pra você, querem prazer. Eles querem ter um circo, né? Eles querem ter um circo para se divertir. Só que tem uma coisa. Não existe circo sem plateia. Porque quando você reage, é exatamente isso que eles querem. Eles querem tirar uma sensação, eles querem tirar uma reação de você. Porque essa reação causa uma sensação boa para eles. É tipo eles ver você caindo na armadilha deles. E isso é ruim para você, mas bom para eles. Cara, você acha, e tem muita gente imbecil. Não tem como. Você vai sempre achar a gente assim. Vai achar em comentários, vai achar em fotos, vai achar no trabalho de alto cargo. Sempre vai ter gente desse tipo. E eu repito, não existe circo sem plateia. Muitas vezes também a gente fica irritado por conta que a crítica onde que a pessoa fez sobre você é onde que tem insegurança. E a insegurança, sabe o que ela pode causar? Pode causar, mas depende da pessoa, né? Depende da forma que ela interpreta o peso das palavras. Sabe que a interpretação pode criar? Pode criar dúvida. Dúvida. Será que eu sou bonito? Será que meu projeto ele é bom? Será que eu vou conseguir ser alguém na vida? Entende? Porque a pessoa fica falando isso, fica colocando isso na sua cara. Fica esparramando assim. E você não sabe o quão ruim que faz isso, o quão ruim. Porque eu tenho um amigo aqui, que ele é bem antigo, que ele já contou que ele sofria muito bullying assim na escola. As pessoas, sabe, ficavam apontando assim o dedo pra cara dele, eu acho que era um grupo. E que ele, com tudo isso que fizeram com ele tornaram ele mais tímido, sabe? Tornaram ele mais, como pode dizer, com dificuldade de conversas mais social, sabe? E ficou tímido por conta dessas pessoas que apontavam, zoavam com a cara dele. Essas pessoas. E só tinha, como pode dizer, se levantado, entre aspas, só tinha melhorado um pouco, foi quando ele tinha mudado de escola, cara. Ou melhor, ele tinha passado de ano. Cara, é uma coisa totalmente insana, né? Mas eu fico feliz por ter ajudado ele e agora ele tá bem. Eu acho que ele tá feliz, né? Apesar que eu não converso muito tempo com ele. Outra coisa também pode ser, porque estão fazendo isso com você, é inveja. Inveja do que você conseguiu, inveja do que você tem. Porque muitas vezes, ou todas as vezes, o invejoso acha que o que você tem é o que ele merecia. Sabe? Tem gente invejosa, sabe? Que ela fica, sabe, se resmungando assim quando vê alguém de alto cargo, quando vê alguém com um carro, sabe? Como disse também em outro exemplo de vídeo, tem gente tão invejosa que se chegar um rico de carro, e esse rico com um carro luxuoso for negro, ela já começa a falar que tá vendendo droga, que tá fazendo coisa errada, você acredita? Pode também ter outros tipos, né? Como, sei lá, talvez uma raiva, um ódio, enfim. Mas os principais mesmo é o prazer mesmo, aqueles lá de jogar você pra baixo. Cara, claro, tem aquele caso lá que quem tá no quadro não consegue ver a moldura, mas a maioria das pessoas mesmo ficam no primeiro tipo. O tipo de jogar você pra baixo, e normalmente tem também o segundo tipo, que é o da inveja, né? Mas enfim, esses são mais ou menos o tipo de pessoas. Deve ter mais desses tipos aí. Mas a gente não importa o motivo do que elas fazem isso. Realmente não importa, mas é bom saber. Imagina só se essa pessoa que fica dando opinião sem ninguém sem ninguém pedir, começasse a perguntar para as pessoas. Nossa, se você for uma pessoa que fica dando bastante opinião, sabe? Você participa da opinião alheia, começa a perguntar para as pessoas. Você quer ouvir uma opinião? Ou você vai ouvir quantos nãos você vai receber na cara. Mas agora que você sabe o motivo que eles fazem isso, a gente tem que aprender a como lidar com isso. Antigamente havia um samurai.
E ele era muito bom na arte da batalha, quer dizer, na arte da espada. Até que chegou uma idade que ele criou um dojo e começou a ensinar. Mas ao decorrer do tempo, ele começou a ficar mais velho e decidiu parar de lutar. Ele apenas ensinava, aí tudo bem. Até que chegou um momento onde chegou um jovem muito famoso para aquele vilarejo. Esse jovem era muito famoso por vencer as batalhas irritando o oponente. Ele falava palavras quando o oponente tentava irritar ele para que o oponente fizesse o primeiro golpe. Ele desviava do golpe, analisava todos os erros que o oponente tinha cometido e finalizava com o golpe, ganhando a batalha. E ele já sabia a popularidade do samurai e foi lá desafiar ele no dojo. Só que o samurai também já sabia disso, ele também já sabia. Mas como é que é? Os alunos, vou falar alunos, né? Mas os alunos chegaram e falam, mestre, não aceita, você já tá nessa idade. Mas ele mesmo assim aceitou, então bora lá. Ele chegou lá, os dois estavam lá na área de batalha, e os dois estavam na postura, e o jovem já começou a falar blasfêmias, começou a zoar dele, zombar ele, começou a jogar pedra, cuspir nele, falou até mal dos seus discípulos. Só que ele se manteve estável, apenas pronto para qualquer ataque sério, sem nenhuma reação. Passou uns 5 minutos e o jovem, vendo que nada aconteceu, ele simplesmente saiu do campo de batalha e, obviamente, perdeu a batalha. Só que aí os discípulos correram atrás do mestre e falaram, mestre, por que você não venceu ele? Por que você não venceu com apenas um golpe? Você poderia ter feito ele parar de falar isso, falou até mal da gente. Até que o samurai se virou, olhou e disse, se eu lhe entregar um presente, vou colocar no plural. Se eu entregar um presente para vocês e vocês aceitarem o presente, a quem pertence o presente? E eles responderam, pra gente, claro, né? Aí o samurai falou, muito bem. Mas se eu oferecer um presente para você e você rejeitar, a quem pertence o presente? E os alunos responderam ao senhor. Ele respondeu, muito bem. Mas só que isso vale para a raiva e para o ódio. E ele tentou oferecer isso para mim. Só que eu não aceitei. E isso mesmo que ele tentou me oferecer ficou para ele mesmo. O que dá pra aprender aqui é que as pessoas não se importam com você, apenas querem divertir com você. E o samurai, ele se manteve estável, porque se ele reagisse àquela situação, ele perderia a batalha. Por conta que era isso que o outro queria. Você tem que entender uma coisa da história. Calma que eu já eu falo a moral explicitamente da história. Ele falou tanta coisa mal pro samurai, só que isso não era verdade. Porque o valor não tá no que as outras pessoas dizem. Porque aprende essa frase. Quem você é sobreviverá ao que os outros dizem de quem você é. Mas eu sei que agora você já entendeu claramente o porquê a gente não pode se importar, porque isso faz mal pra gente. Você já entendeu claramente. Mas a gente é humano. A gente não é uma máquina, um homem de lata. A gente não é o que a sociedade quer que a gente seja. Um macho sigma, um macho alfa. Ele vai falar pra mim e eu vou ficar estável, eu não vou sentir raiva. Cara, pelo amor de Deus, tem tanta... Porque a gente é humano, a gente vai sentir sentimento. Claro que gente que tem maior domínio emocional não vai sentir nada. Você vai sim sentir algum sentimento, você vai sentir raiva, você vai sentir vontade de jogar palavras de volta. Mas não quer dizer que é a melhor solução. Porque a verdade tem como lidar com isso. Porque Deus não quer que a gente viva dessa maneira. Então eu vou revelar como é que a gente pode se nos defender com base na história do samurai. Presta atenção. Toda vez que você ouvir uma crítica, sabe, um comentário, uma opinião alheia perto de você, falarem isso pra você, toda vez que isso acontecer, fale mentalmente, nunca verbalmente. Nunca verbalmente, mentalmente. Fale cancela. Você pode falar cancela, dane-se ou foda-se. Cancela, dane-se ou foda-se. Você pode falar uma dessas três. Escolhe qual você achar melhor. Eu uso cancela mesmo, já que ele é mais universal para algumas outras situações. Mas olha, ignora isso aqui. Só escolhe uma dessas três. Então faz assim, fale mentalmente cancela quando aparecer um comentário de hate no seu canal. Isso, quando aparecer um comentário de hate, quando aparecer algum comentário alheio para outras pessoas, você fala assim, ó, cancela, 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 cancela. Fale cancela como se você estiver no jantar de família e os parentes começarem a falar mal de você. Fale assim, cancela, cancela, cancela. Imagina você tá conversando com alguém assim, e a outra pessoa fala, nossa, a roupa tá fora de moda, você tá muito feio. Fala assim, cancela, cancela. Porque o cancela é muito poderoso. Porque se você não pode se distanciar fisicamente, que é o aconselhável, distancie-se emocionalmente. Se tá lá no jantar de família, a família começou a falar as coisas erradas que você fez, que você menstruou, que você cometeu um acidente, que você fez coisa errada, que tal pessoa é melhor, que seu primo é melhor, que você é muito irritado, você é aquilo, você é ali. Quando as pessoas começarem a falar isso, principalmente os parentes, porque parentes cima com dor de dente, faz assim, ó, cancela, cancela, cancela. Fala cancela mentalmente. Não responda.
presta atenção, não responda às ofensas, sabe? Não responda essas pessoas, porque a melhor resposta é o silêncio. A pessoa tá lá tentando te irritar, tentando fazer você ficar irritado, tentando fazer bullying com você. Você só não responde nada, sai de perto, porque a melhor resposta é o silêncio, uma das melhores. Como você pode perceber, na história do samurai, ele não respondeu, e o presente que a outra pessoa ofereceu ficou pra ela mesma. Conseguiu compreender? Então fale cancela, fale dane-se, ignora, não responda a outra pessoa. Você não precisa se rebaixar o nível. Porque se você rebaixar o nível para o nível do tolo, ele vai ganhar de você. Por quê? Porque lá ele tem mais conhecimento que você. Se você puder mudar de local, como eu já disse, mude. Se você precisar responder, sabe? Seja educado e lógico contra ele, sabe? Usa lógica. Seja educada, sabe? Vença o mal. Vença o bem. Vença o mal com o bem, entende? Porque nem todo momento você tem que responder de volta. Pior ainda se for no momento errado. Mas se a situação realmente for feia, for uma situação mais pesada, sim, faz a respiração 4x4. Faz um inspira 4 segundos, segura 4 segundos, inspira 4 segundos e segura 4 segundos. E principalmente peça ajuda para Deus para lidar com essas pessoas como você não pode se distanciar. Então entenda, fala aqui, ó, vou deixar bem claro. Fale cancela, não responda, fica longe se você puder daquela pessoa, faça a respiração 4x4 e peça ajuda para Deus quando você tiver que lidar com uma situação chata, uma situação mais pesada, para lidar com essa situação onde você não pode sair. Porque entenda, cavaleiros e cavaleiras, sempre vão ter hienas. E o que são pessoas hienas? São aquelas pessoas que ficam dando risada. Risada do quê? Nem elas mesmas sabem. Então sabe o que você faz? Sempre voe mais alto. Se as pessoas estão tentando te jogar para baixo, voe mais alto. Se as pessoas estão tentando te frisar, voe mais alto. Investe mais no seu projeto, no seu sonho, no seu objetivo, sabe? Sempre voe mais alto. Porque os ratos não sobrevivem a grandes altitudes. Procura agora o favor dos homens ou de Deus. Ou procura agradar os homens. Se tivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Mas se as pessoas estão roubando sua alegria, eu fiz esse vídeo para você. Muito obrigado por assistir esse vídeo, fique com Deus e até.